Olá, queridos alunos do quarto ano. Olha só, estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, certo? Então, olha só, o nosso conteúdo do quarto ano está em dia de ciências, certo? Falta só um pouquinho da apostila para nós terminarmos o assunto de ciências. Então, o que nós vamos estar fazendo durante algumas aulas até vocês estarem recebendo novamente o envelope de provas para estarem realizando as provas do terceiro bimestre. Nós vamos iniciar uma revisão. Ai, professora, mas eu já fiz tanta revisão, eu já fiz tantos exercícios, tantas atividades. Vamos fazer mais um pouquinho. Tenham paciência e vamos fazer junto comigo mais uma revisão, ok? Então, olha só, para a nossa revisão desta semana, nós vamos estar vendo as páginas 277, 278, 279, 280, 281 e 282. O que fala esse assunto aí nessas páginas? Qual é o nosso assunto desta revisão? Então, olha só, abram aí na página 277 de vocês. Nós vamos estar falando novamente de cadeia alimentar. Já falamos tanto, professora, sobre isso, eu sei, mas tenham paciência e vamos fazer uma pequena revisão, ok? Então, olha só, começa aqui mostrando imagens para vocês, vista do manguezal, certo? Com suas árvores e todo o seu habitat aí. E aqui são algas, peixes, raízes de planta num ambiente lá no fundo do mar, certo? Então, aqui está explicando na página 277 a importância desses ambientes, a importância de preservarmos essas espécies e a importância que eles têm na cadeia alimentar marítima, certo? Então, aqui vocês vão reler, vão ver o que está escrito lá, que o mangue é conhecido como berçário do mar, pois muitos peixes e outros seres vivos marinhos vão a esse ambiente de águas calmas e rasas, rico em alimento para se reproduzir, para que seus filhotes aí se desenvolvam nos primeiros dias de vida. Então, vocês vão reler tudo isso, certo? Na página 278, nós vamos estar aí relendo as relações dos seres vivos na cadeia alimentar. Então, tem a definição de cadeia alimentar. Então, o que é uma cadeia alimentar? Certo? Então, você vai ler. Em qualquer ambiente do planeta, os seres vivos estabelecem relações entre si para que possam se alimentar, reproduzir e ter abrigo. Essas relações são necessárias para a sobrevivência deles. Elas ficam mais claras quando pensamos na alimentação. Alguns seres produzem o seu próprio alimento e os demais se alimentam desses outros seres vivos, certo? Então, nós vamos ter na cadeia alimentar uma ordem de seres vivos, certo? Vocês já estudaram os produtores, os consumidores e os decompositores. É importante essa relação entre eles na cadeia alimentar. Então, assim se forma a cadeia alimentar, que é a representação da sequência em que os seres vivos servem de alimento uns para os outros, certo? Então, cadeia alimentar é essa relação que existe entre os seres vivos, onde um depende do outro para sobreviver, certo? Muito bem. Continuando. Falamos, então, que as cadeias alimentares são compostas de organismos, produtores, consumidores, decompositores. Falamos dos seres produtores. Por que eles são seres produtores? Lembram-se que nós falamos? As árvores, as plantas, os vegetais são seres produtores. Por quê? Porque ninguém precisa ir lá e dar papazinho para a árvore, precisa? Eu preciso pegar uma colherzinha e falar, abre a boquinha, plantinha, agora para você comer. Não precisa, certo? Ela produz o seu próprio alimento, certo? Então, ela pega a energia do sol, ela puxa com as raízes dela a água que está lá no solo, certo? No caule, ela vai produzir uma seiva que chama seiva bruta. Essa seiva bruta vai chegar lá nas folhas, vai se transformar em seiva elaborada, né? Com esse processo que ela tem de captar a luz solar, essa seiva passa para a seiva elaborada, alimenta toda a
planta e o que sobra ela manda para a raiz de novo, certo? Então, olha que trabalhão que os produtores têm. Por isso, nós devemos pensar muito antes de tirar uma plantinha, de cortar uma plantinha, de cortar uma árvore, certo? Olha a trabalheira que elas têm para estarem vivas ali. E elas servem de alimento para outros seres vivos, que são os secundários que vivem só de comer plantinhas, certo? A girafa come o quê? Plantinha, certo? O passarinho, muitas das vezes, tem aqueles passarinhos que comem só sementes, é da planta, certo? Então, tem aqueles animais que vivem só das plantas, que comem só plantinhas, certo? E nós vamos ter os consumidores, de outro tipo de consumidor, que é o consumidor, tem o primário, o secundário e o terciário, certo? Então, nós vamos ter agora o terciário, que é aquele que come o animal que comeu a plantinha, certo? Então, por isso é importante estar revendo esse conteúdo, essa relação entre produtor, certo? Consumidor e, por fim, o decompositor. Né? Nós sabemos também por que os decompositores são importantes. Então, nós temos a explicação na página 279 de seres consumidores, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, certo? Aí uma explicação aqui. Virando na página 280, nós vamos estar falando sobre seres decompositores. Os decompositores são os fungos, as bactérias, né? Então, morreu uma plantinha, não tem ser decompositor, não tem os seres decompositores, aquilo ia ficar para a eternidade ali. Não ia ter o que tirasse aquilo dali, a não ser que a gente pegasse e jogasse em algum lugar, mas mesmo assim. Ah, morreu um animalzinho, tadinho do animalzinho, mesmo que eu enterrasse, ele ia ficar ali, certo? Não ia se decompor. Né? Nós sabemos que existe um ciclo natural da vida, onde a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, certo? Esse é o ciclo da vida, é um ciclo natural dos seres vivos, certo? Se não tivéssemos os seres decompositores, como que seria o planeta? Né? Cheio de seres mortos, né? Cheio de vegetais, de animais, de seres humanos mortos no planeta, porque não ia ter o que decompor-se, o que ia decompor, né? Fazer a decomposição desse material, então não pode. Por isso existe no final da cadeia alimentar os seres decompositores. Tudo bem? Muito bem. Então, depois que vocês estiverem feito a leitura destas páginas, até a 282, certo? Vocês vão abrir o caderno de vocês. Abriu o caderno, colocou a data, escreva atividades para o caderno, que é atividade de revisão. Tudo bem? Primeira questão, explique com suas palavras. Agora eu quero com as suas palavras. Ah, eu já li, já assisti a videoaula. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma revisão no caderno. Como? Com as minhas palavras. O que eu entendi? Então, olha só. O que é uma cadeia alimentar? O que ficou? O que você guardou de cadeia alimentar? O que você entendeu de cadeia alimentar? Certo? B. Desenhe uma cadeia alimentar. Não olha na apostila. Faça a sua cadeia alimentar. Sabendo que uma cadeia alimentar começa pelo produtor, termina pelo decompositor. Então, faça você a sua cadeia alimentar, certo? As cadeias alimentares são compostas por quais organismos? Então, ó, estão vendo que eu deixei 3 linhas? É porque são 3 palavrinhas. São 3 explicações de organismos aí que compõem a cadeia alimentar. Ah, mas e quem prestar atenção na D? Sabe responder a C? Com certeza. Tudo bem? Então, olha só, explique. Seres produtores. Agora fala com as suas palavras. O que são os seres produtores? O que são os seres consumidores? O que são os seres decompositores? Pulando 2 linhas para dar a resposta. Tudo bem? Pergunta E. Por que uma planta inicia a cadeia alimentar?
Então, por que uma cadeia alimentar tem que começar pela plantinha? Olha só, né? Por que mas aquele animal não come planta, ele come outro animal. A cadeia alimentar dele não começa com a planta. Tudo bem, eu entendo isso. Só que, para ter aquele animal que o outro animal vai comer, ele precisou ingerir o quê? Certo? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas eu não como vegetal, né? Mas se você come animal, esse animal sobrevive do quê? Certo? Então, por isso a importância da cadeia alimentar começar com a planta. Explica com as suas palavras. Coloca com as suas palavras. Explique e desenhe fotossíntese. Então, fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento. Como que eu vou desenhar isso? No meu desenho eu não vou colocar o sol. Está errado. No meu desenho eu não vou colocar que a árvore tem raiz. Está errado. Porque para ela realizar esse processo de fotossíntese, ela precisa da luz do sol, certo? Ela precisa da água que está no solo e no subsolo. Entenderam? Então, prestem atenção. Nós vamos dar início, a partir desta semana, a uma revisão de conteúdos. Então, nós já estamos na página 282. Tudo bem? Até esta página é a revisão dessa semana. Nós vamos conversar na hora da live sobre estas questões. Tudo bem? E daí, na live, eu passo para vocês alguma coisa para a tarefa. Ou nós podemos estar deixando esta questão F, olha só, essa questão F, como tem gente que não entra na live, né? A gente pode deixar para tarefa, certo? Para a próxima semana. Então, vocês vão fazer a leitura, todas as páginas novamente, daquelas páginas, vão copiar essas questões no caderno, vão responder e desenhar bem bonito para me mostrar na hora da live e vão deixar a questão F para a tarefa. Tudo bem? Fiquem bem e até a hora da live.